Muito bem. Boa noite, minha gente. Boa noite. Muito bem, estamos seguindo com a série de lives sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. Como todos e todas devem saber aqui, entre 1964 e 1985, o Brasil teve uma ditadura de plantão à frente do governo, com governos militares, que se inicia em 64 e para formalmente em 85. Esses militares, depois de 64, transformaram o golpe numa ditadura. Depois de 1968, transformaram a ditadura numa ditadura mais brutal ainda, o golpe dentro do golpe, que foi o AI-5, o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 68. E a ditadura, ela foi responsável por uma série de mazelas que esse Brasil teve à época e ainda hoje tem, porque no fundo a ditadura ela continuou por outros meios, né? Depois de 85, depois da chamada redemocratização ou da Nova República. Mesmo na Nova República, a ditadura ela teve a sua continuidade. Então, nesse sentido, a ditadura ela tem como saldo prisões, torturas, assassinatos, corpos desaparecidos, uma política econômica concentradora de renda de maneira brutal, draconiana. Sim, empobreceu ainda mais quem era pobre e enriqueceu ainda mais quem era rico. Essa foi a grande jogada da política econômica brasileira, da política econômica da ditadura, o milagre brasileiro, né? As políticas econômicas de figuras como Delfim Neto. Então a ditadura foi digamos assim, essa situação, né? Agora, é interessante porque eu trabalhei aqui um pouco o papel da igreja, a visão da igreja, né? Um pouco como foi também a literatura, o cinema, né? Eu trabalhei com o teatro, a semana passada fiz uma live sobre o teatro e a ditadura. Então, a ideia é trabalhar nesses meses de fevereiro, março, abril, os 60 anos da ditadura, né? E trazer à memória, né, o que foram os 60 anos da ditadura militar brasileira. Então, nesse sentido, a live, cada live ela tem um tema, né, mas o que, de certa forma, torna esse eixo é exatamente os 60 anos do golpe militar de 1964. E hoje o tema é a imprensa alternativa. Eu acho que é muito importante estudar como se comportou a imprensa, jornal, televisão, durante a ditadura. É um exemplo, porque muito do que o nosso jornalismo é hoje está muito vinculado como herança à própria ditadura, né? E isso não é pouco, né? Então, assim, para se ter uma ideia, quando o historiador René Armand Dreyfus, no livro 1964, A Conquista do Estado, ele traz o termo ditadura civil-militar, ele acerta em cheio o René Dreyfus, né? Porque a ditadura brasileira ela não foi apenas militar, ela foi fundamentalmente militar, mas ela não foi apenas militar, ela também foi civil. Ela teve um setor do empresariado brasileiro, um setor significativo, um setor importante do empresariado brasileiro, que apoiou e financiou a ditadura. Então, como você tinha já um setor empresarial no ramo do jornalismo, esse setor empresarial do jornalismo, ele apoiou o golpe militar de 64 e continuou apoiando a ditadura. O exemplo clássico é a Rede Globo de televisão e o seu dono à época, Roberto Marinho. Então, o golpe de 64,
ele já começou tendo apoio dos donos de jornais. Agora veja bem, é preciso uma exceção, né? Então toda regra tem exceção. De fato, houve um apoio do jornalismo ao golpe de 64, mas teve exceções, né? E uma das exceções era o dono de um jornal do Rio chamado Última Hora, que tinha por nome Samuel Weiner, né? Samuel Weiner. Há 2 anos atrás eu li uma biografia dele muito boa, está aqui na minha mesa, né? Uma biografia sobre Samuel Weiner. Quem é Samuel Weiner? Né? O homem que estava lá. Esse livro aqui. Vale muito a pena ler. É uma aula de jornalismo, é uma aula importante sobre uma figura intelectual. E Samuel Weiner, de certa forma, tem eu diria, está dentro daquilo que eu chamo de honrosa memória. Samuel Weiner não apoiou o golpe de 64, foi perseguido, o jornal Última Hora foi empastelado pela ditadura militar. E Weiner continuou a vida, né? Mas ele não apoiou o golpe, né? E consequentemente não apoiou também a ditadura. Ora, Roberto Marinho apoiou. Então, Roberto Marinho faz parte daqueles empresários do ramo jornalístico claramente golpistas, né? E o apoio de Roberto Marinho ao golpe foi absolutamente histórico, né? Primeiro porque a Globo nasce sob a ditadura, depois porque a Globo ela foi, na década de 70 e 80, a grande porta-voz do regime. A Globo era quase que porta-voz do regime, entendeu? Assim, despolitizar, mascarar as notícias, tornar jornal perfumaria, empurrar novela. De certa forma, o projeto de alienar o povo brasileiro fazia parte da Rede Globo. O projeto de alienar o povo brasileiro fazia parte da Rede Globo, ainda faz para mim, né? Então, assim, agora, você teve no ramo empresarial de livro o jornalista, né, e dono da editora Paz e Terra, que era Fernando Gasparian. Fernando Gasparian é do MDB histórico, também se opôs ao regime, e ele vai apoiar, ele era rico, né, vai apoiar a imprensa alternativa e a editora que ele cria, que é a editora Paz e Terra. Ora, Fernando Gasparian, Roberto Marinho e Samuel Weiner são 3 jornalistas, 3 homens diferentes. 2 deles resistiram ao golpe militar e um deles foi apoiador de primeira hora, não é, do golpe. Então, nesse sentido, o jornalismo, ele, a partir de 64, ele já se coloca no campo da divisão, né? O jornalismo, depois de 64, já se coloca no campo da divisão. Então, os donos dos jornais apoiando o golpe e o jornalista ali na linha de fogo, na linha de tiro. Vários jornalistas não apoiaram o golpe, denunciaram, escreveram, foram perseguidos, etc., né? Agora, eu acho importante saber que houve uma imprensa, que não era a imprensa dos donos do poder, que não era a imprensa da chamada Casa Grande, né, como diz o jornalista Mino Carta, como diz Mino Carta, os jornalistas da Casa Grande, né? Então, assim, mas nem sempre a imprensa foi da Casa Grande. Ora, durante a ditadura, por conta da censura radical depois de 68, por conta de não ter apoio de absolutamente nada, por conta de não ter a menor condição de um grupo de jovens criar um jornal, não é mesmo que tivesse formação na área, mas não só cria jornal com técnica, né? Ora, não havendo essa possibilidade mais de ter jornal, criar jornal, fazer jornal, essa juventude foi empurrada para a marginalidade. E foi exatamente as margens, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, essas margens que estavam esses jovens, que eles começaram a produzir uma coisa que o Bernardo Kucinski chama de imprensa alternativa. A live é em homenagem a Bernardo Kucinski. Bernardo Kucinski é um grande jornalista. Isso aqui é a tese de doutorado dele, jornalista e professor. Bernardo Kucinski. Jornalistas e revolucionários no tempo da imprensa alternativa. Ele vai estudar alguns jornais que eu vou citar aqui,
não é? Criado exatamente nessa condição alternativa, nessa condição de nanico, que era o outro nome que eles eram chamados, né? E esses jornais, eles serão muito importantes para o enfrentamento à ditadura. Muito importantes para o enfrentamento à ditadura. Então vamos lá, alguns títulos para que a gente compreenda, né, a importância disso. Pasquim, por exemplo, foi talvez o mais importante e o mais longevo jornal alternativo que o Brasil já teve, né? Então o Pasquim, o Bondinho, Versus, o jornal Versus, que traz o tema da sexualidade, é muito importante. O Lampião da Esquina, que é um jornal de homossexuais, feito por homossexuais. O jornal Opinião, da qual fazia parte o Fernando Gasparian. O jornal Movimento, o jornal Em Tempo, que era ligado à DS, a Democracia Socialista, que vai ser uma corrente que depois vai entrar no PT. Então, esses jornais que eu citei aqui, tantos outros, esses jornais e tantos outros, eu citei Pasquim, Bondinho, Versus, eu citei Pasquim, Bondinho, Versus, Lampião da Esquina, Opinião, Movimento e Em Tempo. Foram os que eu citei, são os mais conhecidos, mas tem uma série de outros. Por exemplo, Mulherio, que eu acho muito importante, foi um jornal, eu acho que é o primeiro jornal tipicamente feminista desse Brasil, né? Tem o nome de Mulherio. Então, assim, eu acho muito importante isso, porque esses jornais alternativos, eles foram, né, e ainda são a memória desse país, né? A memória do Brasil, num momento muito significativo das nossas vidas, né? E ao mesmo tempo eles vêm de um tempo nefasto, né? De um tempo terrorista e tal, né? Basicamente hoje só o Em Tempo existe, os outros todos já se perderam, né, na chamada poeira da estrada, né? Os outros já se perderam. Tem uma série deles, né, menores, jornais menores e tal, né? Então vamos lá. Alguns temas importantes desses jornais que eu citei aqui: Bondinho, Pasquim, Lampião da Esquina, todos esses que eu citei aqui anteriormente, eles têm uma linha ideológica, obviamente, né, daquilo que de certa forma pretende combater. O primeiro combate é ao racismo. Eu acho importante o combate ao racismo. Eu acho fundamental, né? Racismo não rima de maneira nenhuma com nenhuma tradição marxista ou de esquerda, né? Então, nesse sentido, esses jornais, eles tinham algumas características comuns, apesar de não trabalhar juntos, que vai definir os rumos da ideia de uma imprensa alternativa naquele momento, né? O primeiro talvez a única coisa que unificou todos esses jornais, todos. A única coisa que unificou todos esses jornais foi combater a ditadura, só o resto era tudo separado. Então, o combate à ditadura, a crítica satírica, a crítica debochada à ditadura, né? Isso é uma característica muito forte de Jaguar e principalmente Ziraldo. Fizeram parte desse movimento de imprensa alternativa através do Pasquim. Depois, esses jornais foram espaço para as tendências políticas dentro da tradição comunista, que rompem com o Partido Comunista e criam agrupamentos. Por exemplo, um dos maiores agrupamentos era ligado ao Trotsky. Significa dizer, o pessoal do PSTU, né, em particular, nos últimos anos, há uma forte influência, né, da tradição trotskista, né? O PSTU é um partido trotskista. Você vai ter nesses espaços desses partidos uma série de tendências políticas que começavam a nascer por ali. Por exemplo, o trotskismo. Os trotskistas vão ser muito importantes para a imprensa alternativa no Brasil, hein? Os trotskistas vão ter uma posição interessante sobre a questão da ditadura. Então, essa experiência, né, com essas correntes acabam sendo fundamentais para entender não só a esquerda da época, como os conflitos da época. Então você tinha trotskistas, você tinha maoístas, você tinha leninistas, você tinha guevaristas. Então, de um modo geral, quem procurava esses jornais alternativos eram essas pessoas.
que se identificavam, né, se envolviam, etc, etc. Então, esse debate sobre a condição dos jornais, principalmente a condição concreta, é fundamental. Então vamos lá, primeiro o combate, né, satírico à ditadura, depois a única coisa que unificava todos, depois foi um espaço para as tendências políticas, né, dentro desses movimentos, pequenos inclusive, para criar um jornal alternativo para combater a ditadura, você tinha figuras como trotskistas e maoístas sem lugar para dormir, que vai, né, que... Então assim, eu acho que é uma coisa muito importante, né, esses movimentos, né, movimentos como o trotskismo, o maoísmo, o leninismo, que vão, na verdade, encontrar guarida, vão encontrar lugar de pouso, vão encontrar lugar para dormir, exatamente nesses jornais, né? O lugar de pouso dessas tendências serão exatamente nesses jornais. Então, esses jornais, eles passam a ser abrigo, né? Um abrigo, eu diria, importante, né? Boa noite, Ingrid, e boa noite a todos e todas que estão aqui. Esses jornais, eles passam a ser um abrigo importantíssimo, não é, dessas tendências, passa a ser o lugar de pouso mesmo de trotskistas, de maoístas, de leninistas e tal. Foi uma característica desses jornais alternativos, né, ter neles essas tendências da tradição marxista. Uma outra característica dessa imprensa alternativa é que ela foi espaço para os novos movimentos sociais. Aí, minha gente, eu diria que é o mais importante acontecimento da imprensa alternativa brasileira na década de 70, foi a abertura para os chamados novos movimentos sociais. Então, por exemplo, o movimento gay tinha seu jornal, o movimento feminista tinha seus jornais, o movimento negro tinha seu jornal, o MNU. Então, assim, negros gays negros, gays, lésbicas, etc., todos tinham seus jornais, né? Eu acho isso importante, né? Eu diria que esses chamados novos movimentos sociais, o movimento gay, o movimento feminista, o movimento negro, eles vão ter um espaço interessantíssimo nessa conjuntura. Eles não vão para cima da ditadura, eles vão debochar da ditadura, eles vão ironizar da ditadura, e aí ao mesmo tempo eles vão usar esses jornais, vão estar nesses jornais, para, de certa forma, polarizar o debate, por exemplo, no campo da sexualidade. O Pasquim, ele foi criado por um grupo de jornalistas, né? Autônomo, independente, autofinanciado, etc, etc. Então, eu diria que foi muito importante, né, essa característica, né, de mesmo sendo uma ditadura, mesmo sendo um golpe militar, você tem, né, a possibilidade de forma alternativa, você escutar a voz que você não escuta na imprensa formal. Você lê texto que você não encontra na imprensa da Casa Grande, dos donos do poder e etc. Então, nesse sentido, eu diria que foi absolutamente fundamental a imprensa alternativa para dar rumo aos novos movimentos sociais. O movimento gay, o movimento feminista e o movimento negro. Depois, esses movimentos eles viverão uma profunda perseguição, né? E eu diria que o que sufocou esses jornais foi exatamente a perseguição que eles sofriam dentro da própria ditadura. A ditadura não suportava esses jornais, né? Então eles viveram, por exemplo, a censura, a perseguição e as prisões como a maioria dos lutadores desse país. Então essas pessoas foram autuadas, foram perseguidas, alguns foram presos, não é? E consequentemente quem é preso numa ditadura, de um modo geral, é torturado, né? Então assim, essa situação ela foi muito, eu diria, é uma característica muito forte, né, desses movimentos. A censura passou a ser... Eu até diria que esses jornais, de modo geral, eles souberam sempre burlar a censura, porque sempre que eles partiam, estava lá a censura presente esperando eles. Então eles precisaram ser criativos para burlar a censura de maneira mais irônica e tal. Então, nesse sentido, a censura, a perseguição e as prisões foi um método sempre recorrente da ditadura militar, né? Essa coisa da relação de censurar, de perseguir, de prender, né, de tomar a prisão como referência e tal. Eu acho que é muito importante isso. Eu vejo como muito importante. Eu acho que é
é um momento muito significativo nesse sentido, né, da luta, nesse momento em que se travava, né, no âmbito mesmo do que restou da classe trabalhadora, que não tinha sido presa, torturada, que não estava no exílio, que não estava basicamente detonada, né, porque na ditadura ali depois de 68, 69, 70, a coisa, né, se tornou de maneira extremamente grave, né, de maneira muito complicada. Então, nesse sentido, eu diria que a censura ela foi a maior motivadora para criar um jornalismo alternativo. Por quê? Porque a censura entrou nos grandes jornais, a censura entrou na televisão. E ela tolhia a criatividade, ela limitava, ela direcionava. A censura era da ditadura, a censura era a voz da ditadura nos meios de comunicação. Como diz um amigo meu, a voz rouca da ditadura nos meios de comunicação. Então, nesse sentido, a relação com a ditadura se deu através da censura. Mas foi importante demais essa imprensa alternativa existir para manter relação, por exemplo, com as oposições sindicais. As oposições sindicais em São Paulo, de modo geral, tinham contato com algum jornal alternativo. Eu acho isso importante, né? Com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, esses jornais foram alimento importante para as comunidades eclesiais de base, para a esquerda católica e tal. E, por fim, esses jornais, eles foram uma verdadeira escola política na ditadura. Isso, para mim, é o mais importante. Eles foram uma escola, quase todo mundo sabia diagramar. Outra coisa importante, estava muito vinculado ao movimento estudantil, né? Então, assim, já tinha essa dimensão escolar, porque esses jornais alternativos tinham sempre um pé no movimento estudantil, né? Mesmo clandestinamente sobrevivendo, mas eu acho que foi importante, mesmo clandestinamente sobrevivendo, foi importante, porque esses jornais alternativos que eu citei aqui, Bondinho, Pasquim, Mulherio, todos esses jornais alternativos, às vezes produzidos de maneira precária, eles ideologicamente eram muito firmes, né? E isso é muito importante. Ideologicamente, eles eram muito preparados, eles estavam nitidamente percebendo que tinha que se combater a ditadura, que era absolutamente fundamental o combate à ditadura. Então, assim, eu estava lendo recentemente o livro do professor José Luiz Braga, O Pasquim e os anos 70. Isso aqui é um livro maravilhoso, uma tese de doutorado clássica, né? O professor José Luiz Braga foi professor de jornalismo na UNB, foi professor de jornalismo na UFPB, na Paraíba. Então, assim, o Pasquim ele foi meio que o carro-chefe, porque demorou muito, era mais estruturado, tinha umas formas de distribuição alternativa interessante. Então, o Pasquim foi muito importante. Depois o Lampião da Esquina, depois o Mulherio, depois o Jornal Verso foi importante, o Jornal Movimento, o Jornal Opinião. Todos esses jornais tiveram uma importância muito grande, inclusive, ou principalmente, no combate à ditadura. Então, nesse sentido, o jornalismo teve um papel importante para ajudar o movimento estudantil, as oposições sindicais, e depois o PT, a CUT, e etc e tal, porque vieram exatamente desse caminho aqui. Então, eu diria que é importantíssimo entender a memória desse jornalismo, porque esse jornalismo foi absolutamente fundamental no combate à ditadura. É um veio, né, um eixo, né, de combate à ditadura, esses jornais que eu acabei de citar. E que houve resistência, e a resistência passava por uma experiência alternativa de fazer jornalismo, não necessariamente dependente da Casa Grande, dependente dos patrões. Isso é muito importante, muito importante. Conhecer a história dos principais jornais, boletins, revistas alternativas depois de 68, conhecer seus principais personagens, conhecer quem tem protagonismo, né? E acima de tudo fazer desse jornal, mesmo que seja do passado, um aliado no debate contemporâneo sobre uma imprensa mais do que urgente. Uma imprensa de esquerda é mais do que urgente, uma imprensa alternativa é mais do que urgente, porque de um modo geral a mídia brasileira ela foi colonizada e conquistada, né, pelas classes dominantes. E de um modo geral as classes dominantes são colonizadas também, por extensão, né? Mas é isso, eu queria demais, né, agradecer a vocês que estiveram aqui. Recomendo que façam pesquisa nas redes sociais. Tem um documentário muito bonito sobre o Lampião da Esquina. Você coloca no YouTube Lampião da Esquina documentário, vai aparecer um documentário maravilhoso. Muito importante o documentário sobre o Lampião da Esquina. Eu peguei muita coisa de lá, dá muito a entender, não era o que era a expressão narrativa. Não é o jornal Movimento, o jornal Opinião.
o jornal, o Boletim em Tempo, que era da democracia socialista e tal. Então, nesse sentido, essa imprensa ela foi fundamental, né, no combate ao golpe, mas ela ajudou na formação do movimento estudantil e isso ficará para sempre nessa imprensa alternativa. No mais é isso, a próxima live eu pretendo fazer sobre literatura, mais uma vez, né? Literatura e a resistência ao golpe militar, e fiquem aí no aguardo, nesse final de semana nós vamos ter alguma live. Muito obrigado, boa noite a todos e sigamos.